Vamos lá. Esse primeiro encontro vai ser sobre a revelação e a fé, beleza? É a primeira parte desse livro aqui, ó. O Catecismo da Igreja Católica. Tudo que está aqui resume a nossa fé, tá? Então, esse daqui é basicamente um grande resumão do que a gente acredita, tá? E as aulas é o que a gente vai passar, o que está nesse livro amarelo, no Catecismo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, por que a gente estuda a nossa fé? Por que a gente estuda Deus? Por que vocês estão aqui? Alguém sabe? Alguém tem ideia? Além de se aproximar de Deus, né? Fiquei meio largada, né? Que eu perguntei das expectativas. Né? Não, mas é outra coisa, não é expectativa. É tipo, por que vocês acham que a gente faz esse trabalho? Trabalho não, né? Enfim, o que você acha, Beatriz? Por que a gente estuda fé? Não sabe? E você, Gabriel? Sabe por quê? Não? Bom, eu quero que vocês guardem essa pergunta no coração de vocês, na cabeça de vocês, e no final a gente vai responder, certo? Então vamos lá, vamos começar. O primeiro capítulo dentro da revelação e da fé, que é toda essa parte zona, é o homem é capaz de Deus, tá? Para entender isso, né, o homem é capaz de Deus, a gente tem que entender uma coisa. Nós somos iguais aos animais, sim ou não? Não. Não? Por que não? Imagem e semelhança de Deus, boa, mas o que nos diferencia dos animais? Inteligência, o que mais? Os animais falam? Não. Oi? Uma mula na Bíblia fala. Não, mas no geral, no geral. Mariana, o que nos diferencia dos animais? Mas todo mundo aqui, mesmo sem saber, sabe que nós somos diferentes dos animais, certo? Nós temos uma coisa a mais, certo? Então, vamos lá. Que bicho é esse, gente? É uma vaca, tá? Isso aí é óbvio, eu acho que não é difícil pra ninguém, tá? Não, o conteúdo não vai ser sobre vaca, tá? Vocês vão... O que uma vaca precisa para sobreviver? Comer, beber, o que mais? Dormir. O que mais que ela precisa? Vamos, gente, eu quero participação. Você que tá com sede, vocês estão com sono, mas vamos lá. Mato, capim, respirar, o que mais? Vamos lá, vamos lá. Oi? Proteção, um cercadinho lá, o que mais? Reproduzir, então precisa de um macho, o que mais? O que mais? Vamos, gente, fala. É isso, né? Então precisa de água, de comida, de oxigênio, de um macho para cruzar, certo? E isso a vaca vivendo assim, ou qualquer animal vivendo assim, eles estão de boa, não é? Se você dá comida pra vaca, dá um capim lá, dá uma aguinha e dá um macho pra ela cruzar, a vaca tá de boa. Falou, nossa, eu tô com uma vida assim, supimpa, né? Nossa, supimpa eu envelheci uns 12 anos. Mas enfim, eu pergunto agora pra vocês. Se vocês tivessem só água e comida e sono, vocês iam estar de boa com a vida? Vocês iam estar felizes? Se eu te der só uma carne, um alface e uma aguinha, vocês iam tá feliz? Por que não? Vocês, a gente, né? Não vocês, a gente, nós seres humanos, queremos buscar alguma coisa a mais. Precisamos de um negócio além do básico. Nós precisamos viver, não sobreviver, né? Tem essa diferença. A vaca lá, se você dá capim pra ela tá feliz. Pra gente, não. Pra gente não é só comida que nos torna felizes, né? Então, o que nos diferencia dos animais? Vocês falaram, né? A fala, a inteligência, a semelhança de Deus. Mas vamos lá, vamos sistematizar aqui. Primeira coisa, a busca pelo sentido da vida. Eu acho que todo mundo aqui já se perguntou, todo mundo aqui já se questionou qual era o sentido da vida, certo? Alguém aqui nunca parou para pensar nisso, não falou, tipo, ou vocês, sei lá, já se perguntaram e falaram, por que eu tô aqui? Qual que é o meu propósito no mundo? O que eu tô fazendo? Para onde eu vou? De onde eu vim? Eu acho que todo mundo já se perguntou isso, né? Então, não é só vocês que se perguntam. Em qualquer cultura,
teve isso. Em qualquer época tem isso, em qualquer lugar tem isso. Então, se você chegar lá para os homens das cavernas, eles tinham essa busca pelos sentidos da vida. Se você chegar lá do outro lado do mundo, no Japão, eles também têm essa busca. Agora, se você pegar uma cultura totalmente diferente, sei lá, os muçulmanos, eles também têm essa vontade de saber o sentido da vida. Então você vai perceber que todo homem, todo ser humano tem a busca pelo sentido da vida, certo? Pode passar. Por que isso? Porque o homem é um ser religioso. O que significa religião? Religião vem do verbo religar, que significa, basicamente, ligar Deus conosco. A religião é nos levar para Deus, ligar nós ao Criador, tá? Então, quando a gente fala que o homem é um ser religioso, o homem é transcendental. O homem, ele é mais do que só a terra. Ele é mais do que só o físico. Por isso que a gente busca o sentido da vida. Por isso que a gente é diferente da vaca, dos animais, no geral, tá? O que mais que nos diferencia dos animais? Nosso intelecto e nossa vontade. Todo mundo aqui pensa, né? Todo mundo tem razão, todo mundo tem intelecto, pensamento, certo? Inteligência. Ou não? Sim, todo mundo aqui é inteligente, não é? E o que a inteligência busca? Qual que é a finalidade da nossa inteligência? Está escrito ali, gente. Verdade. A verdade, boa. Porque sempre que a gente pensa alguma coisa, sempre que a gente reflete, a gente quer chegar à verdade, a gente quer buscar a verdade. O que realmente está acontecendo de fato, né? Mas a gente não tem só a inteligência. O que a gente tem também? Ó, a inteligência aqui e aqui, no coração. A vontade. A vontade é o que vai determinar você a fazer alguma coisa. Então, eu amo alguém, né? Eu me sacrifico, eu me dou por alguém. Significa que a minha vontade fala, olha, você precisa amar essa pessoa. Então, o que a vontade busca? Está escrito também. O bem. Sempre que você tem vontade de algo, nunca vai ser para te prejudicar. Sempre vai ser para o seu bem, não é? Você sempre vai buscar a sua felicidade, a sua alegria, o seu bem, o prazer, não é? Então, isso daqui nos diferencia dos animais. Tanto o intelecto quanto a vontade. Os animais, eles não têm vontade. Eles podem ter desejos. Ah, eu estou com fome. O animal sente fome. É um desejo de comida. Agora, a vontade ela é mais forte. Ela é mais humana, né? Certo? Então, todo mundo tem intelecto e vontade, beleza? Vocês vão ver que ao longo do curso, ao longo, né, dos meses, das semanas, intelecto e vontade vão aparecer várias vezes, tá? Porque isso é um negócio assim, para tudo praticamente tem um intelecto e vontade, beleza? Outra coisa que nos diferencia dos animais, que tem a ver com tudo isso, é o nosso desejo de Deus. Deus, quando criou a gente, a semelhança dele, que nem o Theo disse, imagem e semelhança dele, ele colocou no coração de cada um de nós como se tivesse marcado, como se tivesse, assim, sei lá, tatuado no nosso coração. Eu preciso de Deus. Então, a gente tem um vazio, a gente tem um buraco na nossa alma, no nosso coração, que só pode ser preenchido por Deus. É como se fosse uma peça de quebra-cabeça que só Deus pudesse encaixá-la, só Deus pudesse suprir essa necessidade, tá? Então, nós temos esse desejo de Deus. É pro lado. Travou de novo. Enfim, então, deixa eu controlar a não tem. Enfim, então é isso. Então, a gente tem intelecto e... Gente, eu quero participação, tá? Intelecto e vontade. Vontade e... E o intelecto busca o quê? A verdade, vai. O intelecto busca a... E a vontade busca o... Beleza. Então, isso é o que nos diferencia dos animais num contexto geral, tá bom? Só que, vocês lembram que eu acabei de falar que nós temos um desejo de Deus inscrito no nosso coração? Como se tivesse uma marca que nós precisamos de Deus? Vocês lembram disso, né? Tá, mas como é que a gente chega ao conhecimento de Deus? Ah, que bom que não passou. Alguém sabe? Qual que são as vias? Quais são os caminhos para a gente chegar ao conhecimento de Deus? Para a gente falar, pô, Deus existe. Oi? Ler a Bíblia, o que mais? A razão, o que mais? Caridade, vamos lá, vamos falando. Fala aí, como que a gente prova a existência de Deus?
Boa. Indo na missa, na igreja, participando. O que mais? O que mais, gente? Através da oração? Sim, boa. Mas vamos lá. Antes de tudo isso, porque, ó, você ler a Bíblia, você ir para a igreja, você rezar, parte de um pressuposto que você já conhece a Deus, não é? Parte de um pressuposto assim, tá? Porque é justamente porque eu conheço a Deus que eu vou rezar, que eu vou ir para a missa, né? Agora, antes de tudo, imagina, você não conhece a Deus. Como é que você vai provar que Deus existe? Através de duas coisas. A primeira é que eu já tinha falado, a gente tem esse desejo, esse sentido da vida. E a gente vai ver que é só o ser humano que tem isso. E só o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós temos um desejo de Deus e através dessa nossa inclinação para Deus, nós provamos que Deus existe. Mas temos um outro ponto provando a existência de Deus, que é através do mundo material, através da criação, tá? Eu vou explicar isso Os dois aqui, né? A gente vê teoria. E aqui a pessoa humana, que é o que eu já tinha falado antes, né? Que é o sentido da vida, que é a busca, né, por Deus, o desejo de Deus inscrito no coração. Na pessoa humana, como que a gente descobre Deus? Porque a gente tem uma semente de eternidade. A gente busca algo além dessa vida. A gente sempre tem essa vontade, essa ânsia, essa vontade, esse desejo de chegar a Deus, chegar a algo maior, transcendental, porque o homem é um ser religioso, que nem eu já tinha falado, tá bom? E através do mundo material, que é o jeito, eu acho que assim, um dos jeitos mais fáceis de ver. Pode passar. Eu quero que vocês me expliquem essa imagem aqui. O que está acontecendo aqui? Dois caminhos diferentes. A fé para lá e a razão, a inteligência para cá, certo? É assim ou não é? Não. Mas isso daqui é o que o mundo pega. O mundo lá fora, as pessoas lá fora, fora da igreja, fora de Deus, vão falar que a fé, que você acreditar em Deus, quer dizer que você não pode ser sei lá, um ser racional, né? Então, tem muita gente que fala que a ciência é contrária a Deus, né? Tem muita gente que fala, não, sei lá, o Big Bang existe, portanto Deus não existe. Mas não é assim que acontece. A gente vai ver que a fé e a razão estão juntas. Isso daqui é o que o mundo fala, mas o que a gente pensa, o que é de verdade, é isso aqui, ó. A razão, as engrenagens e a fé, que é a cruz. Nós temos que ligar uma coisa com a outra. Por quê? A fé e a razão são irmãs, elas andam juntos, né? E o mundo, as pessoas de fora, não percebem isso, não sabem disso, né? Querem criticar a fé, querem criticar a Deus, mas não é assim. E eu vou provar para vocês. André, posso fazer só uma introdução? O Theo falou uma coisa muito legal. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que significa imagem e semelhança de Deus? Imagem e semelhança... Não, Deus não tem imagem. Deus é um ser espiritual, ele não tem corpo, não é? Como é que você pode ter imagem e semelhança? Essas duas palavras, elas vão significar duas coisas muito importantes. A imagem e a semelhança de Deus, elas significam o intelecto, a razão, o ser pensante que nós somos e um ser de vontade. Imagem e semelhança de Deus. Lembra que eu falei que intelecto e vontade iam aparecer várias vezes? Então, como é que a fé pode estar de um lado e a razão pode estar no outro lado? Se Deus nos criou, Deus nos fez com razão. Então, essa razão é para ser usada. Né? E se as duas elas estão contrapostas, alguma coisa está errada, bom, ou num lado ou no outro. Aí a gente tem que ver aonde está errado, aonde está erro. Tá? Além disso, a gente vai ver, né, nas próximas aulas, que o próprio Deus, ele é razão, né? Deus é ordem, Deus é a perfeição, Deus é harmonia, né? Ele não é totalmente aleatório, né? Ele tem um modo de agir racional, beleza? Por isso que a gente pode chegar a Deus através da razão, e é isso que eu vou falar para vocês aqui. Vamos lá. Muita gente pode estar não entendendo, né, como é que a ciência e Deus vão juntos, como é que a fé e a razão vão juntos. Mas eu vou pegar alguns exemplos para mostrar para vocês o que é, tá bom? Alguém já viu isso daqui? Aula de física? Vocês já viram isso? Quem nunca viu isso daqui na vida?
Tá. Eu vou explicar rapidinho para vocês o que é isso. Tá vendo aquelas ondinhas lá em cima? Aquilo a Vá chama onda, tá? É o nome, né, que a física dá. E tem vários tipos de onda, tá? Então, micro-ondas é uma onda. Rádio é uma outra onda. Raio-X, raio gama, infravermelho, enfim. Tem vários tipos de onda. E tem algumas ondas que a gente consegue ver, que a gente consegue enxergar, que é a luz visível, tá? Então a luz é uma espécie de onda. Só que a luz visível a gente vê, ó, desde o vermelho até o violeta, né? São as cores do arco-íris, tá? Só que se você for ver bem, tá vendo que isso se fecha nesse coisinho pequenininho, nesse risquinho aqui pequenininho no meio? Ou seja, a luz visível, é o que a gente vê, é só essa partezinha no meio, tá? O resto a gente não consegue ver. A gente não consegue ver as ondas de rádio, não consegue ver o infravermelho, não consegue ver nada disso. Só a parte da luz visível, que é essa pequenininha. Só que assim, vamos lá. A gente só consegue ver determinada faixa de onda, não é? Só que isso não quer dizer que não exista outras ondas. Então, existe para lá e existe para cá. A gente só consegue ver o meio. Mas não é porque a gente não consegue ver os outros que não existe, não é? Vocês estão acompanhando? Beleza. Pode passar. Assim como o raio-x. Vamos lá. Vocês conseguem ver os seus ossos por dentro da sua mão? Não, mas não quer dizer que eles não estão lá. Não é porque você não vê que não existe, não é? Existe osso dentro da mão que a gente vê no raio-x, né? Então a gente precisa dessa máquina especial, desse raio-x, para poder olhar além do que a gente consegue ver, não é? Assim como na nossa fé. A fé, a gente não, a nossa razão. A nossa razão, nossa inteligência, não consegue ver tudo. Nós somos seres limitados, né? Nós temos um limite, mas não consegue ver tudo. Mas não é porque que a gente não consegue entender tudo que não existe, né? Existe coisas além do que a gente consegue compreender. Existe o que a fé pode nos dar. A fé vai fazer o papel do raio-x. A fé vai fazer o papel de olhar além do que a gente pode ver, de enxergar, de compreender além do que a gente entende, certo? Pode passar dois, isso daí. Isso. Vou dar outro exemplo. O que é isso daqui? Pode falar, gente. Uma pegada? Tem mais? Uma pata, né? Uma pegada, uma pata. Tá. Vamos supor, tá todo mundo aqui na selva, a gente tá andando lá, pega o facão, corta as plantas para abrir passagem, tá lá, tem uns passarinhos, tá tudo escuro. Aí a gente olha pro chão e vê uma pegada, vê uma pata. Que conclusões que a gente pode tirar vendo isso daqui? Tem um bicho, né? Tem um. Aqui, eu não sei se dá pra ver direito, mas é uma pata de um animal, tá? Então, tem um bicho que passou. Tem um animal que acabou de passar, certo? Tá, mas vamos buscar mais detalhes. A pata é grande ou pequena? Se ela for pequena, é de um bicho pequeno. Se ela for grande, a gente sabe, opa, é um bicho maior. A pata, sei lá, tem o formato de uma pata de, sei lá, de um felino, de um lobo, ou tem o formato de uma pata de uma girafa, que é um redondinha, né? Não, a gente vai vendo pelo formato, vai vendo pelo peso. A gente consegue saber o peso do animal dependendo de quanta terra, quanta areia ele deslocou para baixo, né? Enfim, se tem garra ou não, se tem a marca da ponta da garra na areia, na terra. Então a gente vai conseguindo ver pistas, a gente vai conseguindo ver tirando algumas conclusões de uma imagem, de uma pata que a gente achou do nada, certo? Então, o que a gente tem como conclusão? O que a gente conclui vendo essa pata? Sei lá, é um animal grande, é um animal pesado e é um animal com garra, ou seja, é feroz. Tá. Ele passou há pouco tempo, há muito tempo, como é que é? A gente dá para saber tudo, né? Se a pata está mais apagada, se ela está mais realçada. Então, a gente consegue tirando conclusões, tirando respostas do negócio que a gente vê. É a mesma coisa com Deus. A gente pode não ver Deus, a gente pode não conhecer totalmente, mas a gente sabe que está lá. Por quê? É como se Deus fosse esse animal e deixou uma marca, deixou uma pegada, deixou uma pata aqui, e a gente consegue chegar a Deus, a gente consegue conhecer Deus
vendo pela racionalidade. Você viu que a gente não precisou de fé. Ah, eu acredito que tem um animal passando por aqui. Não, a gente foi através da lógica. Ó, o formato da pata é tal, tem garra, é feroz, é pesado, não sei o quê. Isso tudo é inteligência. Então, através da inteligência, através da nossa razão, a gente consegue chegar ao conhecimento de Deus. É como se no mundo material, no mundo físico, na criação, Deus tivesse colocado essa pegada, essa pata aqui, e a gente consegue chegar ao conhecimento dele, certo? Por aqui, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo entender? Qualquer dúvida, fala, porque é melhor tirar dúvida agora do que acumular dúvida, beleza? Um outro exemplo é a Lua. Todo mundo já viu a Lua, né? Todo mundo conhece a Lua, Lua bonita, no céu, ó, majestade, tudo mais. Só que aí, vocês conseguem ver que a Lua brilha, não é? A Lua, ela tem uma luz que ilumina a noite. Mas, não sei se vocês sabem, a Lua em si, ela não tem luz. Por quê? Porque ela é um satélite, não é? O satélite não brilha por si mesmo, por si próprio. O que faz a Lua brilhar? Reflete a luz do Sol. Isso todo mundo tá de boa, né? Todo mundo sabe. O que isso quer dizer? A Lua, ela brilha por ela mesma? Não, ela precisa de alguém para fazer ela brilhar. Ela reflete a luz do Sol. Assim como a criação, assim como a natureza, reflete Deus. Se você olha para uma paisagem bonita, por exemplo, que nem essa daqui, você fala, nossa, isso aqui é muito maravilhoso. Tem uma ordem, tem uma harmonia, tem uma paz, é algo inexplicável, né? Se fosse que nem tem muito cientista ateu, né, que não acredita em Deus, que fala, né, sei lá, Deus não existe porque tudo veio do pequeno negócio, do átomo lá que explodiu e veio do nada e foi tudo por sorte, pelo acaso, né? Se fosse isso realmente que tiver acontecido, não ia ser tão perfeita a natureza, não é? É impossível a gente olhar para uma paisagem bonita, para uma criação linda e falar, tá, não, Deus não existe. Por quê? Porque isso daqui é tão belo que alguém belo teve que criar, né? Então, é tão perfeito que alguém perfeito teve que criar. É tão harmonioso que alguém harmonioso teve que criar. Ou seja, a criação reflete, assim como a lua, Deus. Assim como a lua reflete o sol, a beleza da criação, a perfeição, a harmonia, a ordem da criação reflete o que Deus é. Então, essa é a prova racional do porquê que Deus existe. Você não precisa de fé para isso. Você não precisa acreditar em Deus para isso. Não, isso aqui vai falar, alguma coisa aconteceu antes do mundo, antes da criação. Certo? Tudo bem por aqui? Vocês estão com sono? Levanta, dá uma espreguiçada, dá uma alongadinha aí. Vamos lá, pode passar. Então vamos lá. Lembra que o título, né, desse tema é O Homem é Capaz de Deus. Né? Mas o que significa o homem ser capaz de Deus? Significa que Deus nos torna capaz de amá-lo, nos torna capaz de conhecê-lo. Tá? Então, Deus, ele vem, ele estende o braço para a gente, ele se apresenta, ele se mostra para a gente através da criação, tá? E através da nossa busca pelo sentido da vida. E nós nos tornamos capazes de amá-lo, né? Porque a gente é muito falho, a gente é pecador, a gente é miserável, a gente é pequeno, todo mundo sabe disso. Comparado ao universo, não somos nada. Imagina comparado a Deus, que é infinitamente maior que o universo, né? Então, Deus, a gente, por nós mesmos, a gente não deveria ser capaz de Deus. Mas Deus, ele nos torna capaz de amá-lo, né? É porque Deus quer que nós podemos amar ele. Beleza? Meio confuso, como vocês estão achando? Estou indo rápido demais? Se vocês quiserem, eu posso repetir algumas coisas, eu posso voltar, falar com calma, a gente tem tempo, tá? Não pode passar. Vamos lá. Deus é pedagogo. Isso significa que ele é um excelente professor, tá? E qual que é o método que Deus usa para nos ensinar, para ser o nosso professor? É aos poucos, tá? É gradualmente, é de pouquinho em pouquinho, tá? Por quê? É muito difícil, né? Para Deus nada é impossível, mas vamos supor, um professor
que no primeiro ano das criancinhas lá, já explica, sei lá, Fórmula básica. Bhaskara, Pitágoras, todo mundo já teve isso, não sei se já teve, já tiveram. Enfim, explica química, física, vai começando a jogar tudo para uma criancinha. Essa criancinha não vai entender nada, vai falar, tá bom, e daí, né? Não estou entendendo nada. Então, por isso que nós temos os anos escolares, né? O primeiro ano a gente aprende um negócio, aí o segundo ano a gente volta no que a gente aprendeu no primeiro e faz mais um pouco, aí no terceiro vai, não sei o quê, até, sei lá, você terminar o ensino médio já sabendo o básico, né? Já sabendo o que você já precisaria saber, tá? Com Deus é a mesma coisa, né? Deus, ele vai falar para Abraão. Vocês conhecem Abraão? Vocês já ouviram a história de Abraão? Que é aquele velho que não conseguia ter filho. Aí ele rezou para Deus, aí Deus deu o filho para ele. Aí, na verdade, Deus pediu para ele matar o filho dele, só que, na verdade, tudo era o trote, não, brincadeira. Mas, enfim, tem essa história. Tem a história de Moisés, que abre o Mar Vermelho lá do Egito, das pragas do Egito, dos 10 mandamentos, não é novela não, tá? Enfim, tudo mais. Então Deus vai mostrando aos poucos, né? Até ele chegar em Jesus, tá? Jesus é o cara, né? Ele é o ápice da revelação. Ele é, assim, tudo Deus vai se revelando aos poucos. Deus vai ensinando aos poucos. Deus vai nos amando cada vez mais. Ele vai fazendo a gente saber, ensinando a gente, até o ponto que chega Jesus. Quando chega Jesus, pronto. Foi o ápice da revelação, né? Jesus é a parte mais alta, mais importante do que Deus está revelando pra gente, tá? Só voltando no negócio, né, de Deus é professor, Deus é pedagogo, é a mesma coisa que você ter uma criança indo mexer na tomada, ela vai tomar choque. E aí, o que você vai falar? Você vai gritar não, para ela não fazer? Ou você vai falar, então, é porque os elétrons que estão lá podem fluir pelo seu corpo e aí você pode tomar um choque. De uma criança que vai colocar o dedo na tomada, você vai gritar com ela, você vai falar, para de fazer isso, não mexe aí, né? Então, e depois você vai explicando por que não mexe. Depois você vai explicando que vai tomar choque, as consequências, não sei o quê. Então uma criança, ela não vai entender o que é tomar choque, o que é... Não vai entender isso. Com Deus é a mesma coisa, ele vai mostrando aos poucos, certo? Mais um tópico, né? Bom, e em Jesus, quando Jesus chega, quando Jesus vem e ele morre na cruz, a gente se torna participante da natureza divina, tá? Isso significa que quando ele morre na cruz e quando Jesus ressuscita, vocês vão ter uma aula sobre isso depois, os céus, a porta do paraíso, a porta do céu é aberta e a gente pode entrar no céu, se a gente for bom, se a gente amar a Deus, se a gente tiver fé e tudo mais, tá? Então, a gente se torna participante da natureza divina. E Deus nos adota como filhos. Então, ninguém está sozinho no mundo. Deus é o pai de cada um de nós. Né? Por isso que a gente fala, né? O papai do céu para as crianças. Porque Deus é um pai para nós. Ele nos adotou, né? Ele está sempre conosco, por causa de Jesus. Bom, a gente viu essa primeira parte, que Deus se mostra através do nosso sentido da vida, né? Da nossa busca, do nosso desejo de Deus. Deus se mostra através da criação, né? Que eu já tinha falado, que a criação reflete a Deus. Deus se mostra em várias formas. Mas, e quanto a nós? Qual que é a nossa resposta para Deus? Né? Porque a gente precisa dar uma resposta. Não adianta Deus perguntar e a gente não responder. Vou falar, depois eu respondo. A gente precisa dar uma resposta, não é? É como se Deus estivesse estendendo o braço, a gente precisa pegar na mão de Deus, não é? Vamos lá. O que é essa resposta? É a fé. Então, a nossa fé é essa resposta para o chamado de Deus. Essa resposta para a revelação de Deus. Então, Deus se revela, Deus vai se revelando, vai mostrando o seu amor para nós, e a gente responde a esse amor, a gente concorda com esse amor através da fé, tá? Pode passar. Mas o que é a fé? A fé, ela não é só você acreditar. Porque, convenhamos, se você só acreditar, não é por causa disso que você vai para o céu, tá? Por quê? Vamos pensar. Os demônios existem, não existem? Tá? Existe anjo, que são do bem, e os demônios que são do mal, certo? Então, existem os demônios, tá? Mas assim, os demônios sabem que Deus existe, não sabem?
Eles sabem que Deus está, que eles são inimigos de Deus. Se os demônios sabem que Deus existe, os demônios acreditam em Deus, não acreditam? Eles acreditam em Deus. Mas é pelo fato deles acreditarem que eles estão no céu? Que eles são salvos? Não, porque o demônio é o demônio, ele está lá embaixo, no inferno. Então, não é simplesmente pelo fato de você acreditar que você vai ser salvo. Você precisa fazer o quê? O que a gente precisa? Além de acreditar? Obedecer. A colinha aqui. A gente precisa obedecer, a gente precisa se submeter, a gente precisa se entregar. Ó, pela fé, o homem submete, se entrega a Deus de inteligência e vontade, obedecendo. Né? Inteligência e vontade, apareceu de novo, obedecendo. Então a gente precisa ter a fé, precisa. Mas a gente precisa ter uma fé obediente. Não adianta a gente falar, eu acredito em Deus, e aí depois eu não respeito os 10 mandamentos, eu não vou pra missa, eu xingo todo mundo. Não adianta fazer isso, porque não basta só acreditar. Se você só acreditar, não vai mudar muita coisa. Você precisa acreditar e obedecer. Você precisa acreditar e amar a Deus. E como que a gente ama a Deus? Obedecendo. A gente só ama de verdade se a gente faz a vontade daquela pessoa. Tá? Como que a gente demonstra que a gente ama os nossos pais? Então, essa frase aqui, ela é muito legal porque mostra que a gente só pode obedecer pela fé com a inteligência e com a vontade. Se a gente não tiver liberdade, não tiver a vontade, se alguém obrigar a gente, não vai ser a mesma coisa. Ou se a gente não tiver um pensamento claro, também não vai ser a mesma coisa. A gente precisa ter total liberdade e total consciência, né? A gente precisa se abrir a Deus, se entregar a Deus pela fé. Beleza até aqui? Vou passar. A fé, ela tem algumas características. Pode passar tudo. Obrigado. A fé, ela tem algumas características, tá? Primeiro, a fé é uma graça, tá? A graça é basicamente, vocês vão ter uma aula sobre isso, mas a graça, o que é? É um dom, tá? É um presente, é um dom de Deus. Então Deus chega aqui, toma uma graça. Presente, uma graça. Eita, eu bati no microfone. Então, é uma virtude, tá? É uma coisa que Deus nos dá. Mas não é por isso que a gente vai ficar assim, sem fazer nada, de perna para cima. A gente tem um ato. Nós temos que, pela nossa vontade e consciência, vontade e inteligência, amar a Deus, tá? Então, é verdade, a gente só tem fé porque Deus nos dá esse dom, porque Deus nos dá esse presente, certo? Mas, se a gente não fizer um pequeno esforço, a gente também não vai ter fé, né? Então, essa frase aqui está no catecismo, tá? Sempre que vocês virem CIC, né? SIC, significa Catecismo da Igreja Católica, tá? Então, vamos lá. No parágrafo 150 está escrito: crer é um ato da inteligência que assente à verdade divina, amando da vontade, movida através da graça. Isso significa, em outras palavras, né? Estamos mexendo. Lembra que a gente falou de inteligência e vontade? Agora a gente está falando de fé, né? Vamos misturar as coisas. Você crê, para você ter fé, para você acreditar em Deus, você precisa da inteligência e da vontade pela graça de Deus. Então, é só depois de Deus te dar esse dom, depois de Deus te dar esse presente. Então, se a fé é um ato da nossa vontade, ela precisa ser livre, não é? Ninguém pode te obrigar, você precisa ter vontade de ter fé, não é? Não é isso? Então, a fé é livre, é um ato livre. Ninguém pode te obrigar. E além disso, se nós precisamos ter fé pela inteligência, a fé e a razão, elas se juntam. É por isso que elas são são parecidas, né? Por quê? Porque a fé nos ajuda a entender, né? Quanto mais fé você tem, mais você vai procurar, mais você vai aprender, né? Mas você vai buscar aprender. E quanto mais você aprende, mais fé você tem. Então é um ciclo, né? Depois a gente vai mostrar uma frase interessante falando isso. Necessidade da fé significa que nós necessitamos da fé, nós precisamos da fé para ser salvo. Mas André, você acabou de falar que não basta só ter fé, né, para você ir para o céu? Sim, não é a única coisa que precisa. Mas se você não tem fé, se você não acredita em Jesus, em Deus,
você não, né, por via de regra, não dá para você ser salvo sem você ter fé. Né? Você precisa de fé e da obediência, mas sem a fé não rola, entendeu? E a gente precisa ter a perseverança na fé. Precisa todo dia, né, ser perseverante, ser persistente, determinado na fé. Por quê? Porque a fé é o começo da vida eterna. A vida eterna é o céu, é o paraíso, é o próprio Deus, tá? Então, quando a gente morrer, se Deus quiser, a gente vai para o céu, certo? Só que até lá, a gente consegue viver um pouco do céu aqui na terra pela fé. Então é como se a fé fosse um portão que ligasse o céu aqui à terra. Então a gente consegue meio que começar a viver a vida eterna pela fé. Até aqui, beleza? Tem alguma dúvida? Pode falar. Deixa eu só fazer um que eu me lembrei agora, né? Teve um Papa que foi um pouquinho antes de vocês conhecerem, né? De vocês estarem vivos, a maioria, talvez alguns. Eu também conheci ele muito pouco, era bem pequenininho assim, chamado João Paulo II. Ele vai falar sobre a razão e a fé. Ele faz um simbolismo muito legal, que eu gosto muito de falar. Que a gente é como uma ave, um pássaro, né, que precisa de asa para voar. E essas asas são justamente a razão e a fé. E as duas, elas têm que crescer juntas. Né? Se você tiver uma bem desenvolvida, a razão bem desenvolvida, e a fé mal desenvolvida, como é que você vai voar, né? Ali, ó, meio capenga. Ou o contrário, né? Vai voar virando assim. Você precisa ter as duas bem desenvolvidas, bem fortes, para te elevar para o céu. Então ele fala que são como asas, a razão e a fé são como asas que te elevam para o céu. Tá? Então é uma simbologia muito, muito linda que o Papa João Paulo II ele falou para a gente. E vale a pena a gente colocar. Então, alguma dúvida sobre tudo que tivemos até aqui? Não? Beleza. Então vamos lá. Esse santo é um santo, assim, muito da hora. Ele é grande, é um grande santo da igreja, Santo Agostinho, tá? E ele fala assim: eu creio para melhor compreender e compreendo para melhor crer. Isso significa que é um ciclo, né? O compreender a gente pode traduzir como a inteligência e o crer pela fé. Então, a gente tem fé para entender a Deus, né? Para a gente conseguir racionalmente chegar a Deus. E a gente compreende, a gente vai aprendendo pela razão para a gente ter mais fé, para a gente crer melhor. Certo? Agora, vocês lembram da primeira pergunta que eu fiz para vocês? Qual que é? Qual que foi? Por que... Ai, mano, tá pegando. Por que a gente estuda a fé? Depois disso daqui, vocês tiveram uma outra ideia, uma outra visão do que a gente estuda a fé? Para encontrar Deus? Boa. O que mais? Por que a gente estuda a fé? Por que vocês estão aqui? Vocês sabem por que vocês estão aqui? Perdão? O sentido da vida, boa. Já tá pegando coisa da aula, boa. O que mais? Por que a gente está aqui? Melhor crer. O que mais? Preparar para receber, claro. Bom, eu vou contar aqui uma pequena história de um soldado, tá? Esse soldado aqui, não sei, chama João. Soldado, ele estava lá no meio da guerra. E você sabe que os familiares, a mãe, o pai do soldado, eles escrevem carta para os filhos que estão na guerra, não é? Vocês sabem disso. Não sei se vocês sabem, estão sabendo agora. E aí, no meio dessas cartas que esse soldado está recebendo, a mãe dele escreve: volta para casa, fica bem, fica com Deus, eu te amo, não sei o quê. E aí, no meio das cartas que ele vai recebendo dos familiares, ele encontra uma foto. E sabe o que tinha nessa foto? Tinha uma foto, era um retrato de uma donzela, de uma moça muito bonita, de uma jovem muito atraente, e o soldado se apaixonou por ela, tá? E aí, embaixo da foto, assim, estava escrito o endereço dessa moça. Aí o que o soldado fez? Começou a escrever carta para ela. Ele começou a trocar carta, e ela respondeu as cartas, ela também se interessou, eles foram trocando carta,
e foi crescendo essa paixão, foi crescendo esse amor, tá? E aí, o que é que acontece? Quando o soldado saiu da guerra, a guerra acabou, ele volta para casa, ele encontrou o seu amor, e os dois se casaram e viveram felizes para sempre, né? Uma história bonita, com um final bonito, né? Bem conto de fadas, né? Então vamos lá. O que o soldado representa? Quem o soldado representa? Isso daqui é um exemplo, tá? Não aconteceu de fato. É só uma analogia, uma metáfora para vocês entenderem. O soldado representa toda a humanidade, especificamente você. Todos nós somos esse soldado, tá? E todos nós temos um encontro com Deus. Deus é essa donzela, essa jovem muito atraente, né? Então, todos nós temos esse amor por Deus, certo? E no final, se a gente amar Ele, se a gente fizer a vontade dele, se a gente ter fé e tudo mais, a gente vai viver o nosso feliz para sempre, né? Vai fazer essa união, né? Esse casamento com Deus, que é justamente o céu, que é justamente o paraíso, né? Essa história é muito bonita, tem um final feliz, é muito fofinha, mas eu vou criar uma realidade paralela, uma linha do tempo diferente, tá? Imagina se, no meio dessas cartas que ele recebeu, né, lá atrás, antes de conhecer a moça, ele não tivesse visto a foto dela. Será que esse soldado, sem ter visto a foto da moça, iria se apaixonar por ela? Sim ou não? Por que não? Quê? Ele não sabia que ela existe. O que você falou, Gabriel? Ele não ia conhecer. E você, Joaquim? Mesma coisa? Então, vamos trazer para a nossa vida. Se a gente não tem o primeiro contato com Deus, se a gente não tem essa visão da foto de Deus, será que a gente iria conseguir amar? Não, por quê? Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Por isso, que aí é a resposta da minha pergunta. Por isso que a gente está aqui. Aqui a gente vai passar a parte teórica, inteligência. A gente vai passar a razão para vocês. O provando por A mais B, tá? A gente também vai falar a parte prática, a parte da oração, a parte da intimidade, sim. Mas o nosso papel principal é explicar para vocês o conteúdo, mostrar para vocês o que acontece, né? Então, compreender, né? Só que a gente vai fazer isso por quê? Porque a gente só ama aquilo que a gente entende, a gente só ama aquilo que a gente compreende. Então, o nosso objetivo final é o quê? Fazer vocês amarem a Deus, fazer vocês conhecerem a Deus, tá? Mas a gente só pode fazer isso apresentando Ele para vocês, tá? Porque se vocês não têm, se vocês não conhecem, se vocês não têm essa intimidade com Deus, muito provavelmente vocês não vão conhecer, vocês não vão amá-lo, tá? Então, o nosso objetivo é esse, tá? Agora eu vou criar uma outra realidade paralela. Imagina o soldado, ele tá vendo as cartilhas dele e dessa vez ele encontra a foto da mulher. Ele tá lá, tudo, aí você pode falar, tá, mas essa é a primeira história, né? Não. Por quê? Imagina ele viu a foto da mulher, mas ele não se apaixona por ela, ele não tem interesse, e é isso. Não tem interesse e aí não escreve pra ela. Ele vai amar ela? Por que não? Peraí, não vi nada. Não se interessou, certo? Então, a gente tem que se interessar. Por isso que a gente pediu, abra um coração, né? No começo da aula que a gente falou, abra o coração, dá uma chance para Deus, para vocês se interessarem, né? Deus não pode obrigar a gente a amar Ele. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque o amor é livre, né? É um exemplo que eu gosto de dar isso aqui. Imagina um pai chegar para o filho e falar assim, filho, eu te amo tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, que pra você não fazer nenhuma cagada, nenhuma besteira na sua vida, eu vou te trancar no quarto pro resto da vida, tá ligado? E aí, eu te amo tanto, então, por isso, eu vou te trancar no quarto, você não vai fazer nenhuma besteira, você não vai fazer, não vai pisar na bola, você vai ser, assim, ter uma vida perfeita. Vocês iam querer ficar trancado num quarto pro resto da vida? Não. Por quê? Porque isso não é amor. Quando você impõe alguma coisa, quando o pai fala, eu te amo tanto que eu vou te trancar no quarto, não faz sentido. Então, Deus também, Ele não nos prende. Ele quer nos amar, Ele nos ama, Ele quer que a gente ame Ele.
mas ele não pode obrigar a gente a amar. Então, o interesse, né, que o soldado tem é livre, é nosso. Só que assim, vocês concordam que amar a Deus é muito melhor do que não amar a Deus, tá? Então, é o que a gente quer fazer vocês se interessarem por Deus. E agora eu vou criar uma quarta, né, linha paralela, quarta realidade. Imagina um soldado, tá na guerra lá, tirando todo mundo. Ele recebe as cartas, lê. Aí ele vê a foto da mulher, se apaixona, troca a carta com a mulher. Depois que a guerra acaba, ele volta, se casa com ela. Só que ela descobre que esse soldado não é o que ela pensava que ele era. Esse soldado, na verdade, é um beberrão, gosta de cachaça, gosta de cerveja. É um fanfarrão, gosta de ir pra festa, pra rave, pra não sei o que lá. E aí? Como é que a esposa ia se sentir? Ela ia se sentir bem? Ela ia se sentir amada? Não. A nossa vida com Deus é a mesma coisa. A gente não pode chegar, falar que ama a Deus e não obedecer, e não agradar a Deus. Por isso que a fé sem obras, a fé sem a obediência, não vale muita coisa. Porque você só falar que ama, você só falar que acredita, não basta. Você tem que demonstrar esse amor, você tem que demonstrar essa fé, tá? Então, é a mesma coisa que a gente chega para Deus, fala assim, nossa Deus, eu te amo. E aí lá começa a pecar, começa a xingar, começa a faltar na missa, começa... Não faz sentido, é contraditório, não é? Então, para a gente amar a Deus, a gente precisa obedecer a Deus, tá? Então, é isso que essa história do soldado, das várias linhas do tempo, várias realidades paralelas mostram. Qual soldado você quer ser? Você quer ser o primeiro soldado, aquele que ama de verdade? Você quer ser o segundo soldado, que é aquele que nem vê a foto, que nem tem o primeiro contato com Deus? Você quer ser o terceiro, que não tem interesse? Você quer ser o quarto, que fala que ama, mas na verdade desobedece, que na verdade não ama? Isso é uma pergunta para vocês guardarem, para vocês refletirem ao longo desses anos, dessa semana, enfim. Guardem, que soldado eu quero ser? Qual pessoa eu quero ser para Deus? Alguma dúvida até aqui?